Olá galera, eu sou o Rodrigo, ADM da Páginas Reformados, e quero fazer esse vídeo aqui para dar uma resposta a um questionamento que é recorrente na página, mas também é muito comum a gente ouvir dos opositores do calvinismo ou das doutrinas reformadas. Talvez alguns de maneira leviana levantam esse questionamento, né, fazem essa acusação, ou por ingenuidade mesmo, por negligência em não estudar o calvinismo, né, não estudar as doutrinas reformadas, acabam chegando a essa conclusão, que não tem nada de lógica, e fazem uma acusação dizendo o seguinte: quando a gente afirma que uma vez salvo, salvo para sempre, vem alguém sempre com aquele argumento: então se eu sou salvo, eu posso levar uma vida desregrada, vou aí pra balada, vou festar, vou fazer sexo à vontade, vou levar uma vida de pecado, e aí então no fim eu vou ser salvo, já que eu sou salvo mesmo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já até ouvi um pastor no púlpito dizer que os calvinistas ensinam isso. Como eu não era membro da igreja, estava lá de visita, eu não disse nada, mas a minha vontade era chamá-lo e perguntava: pastor, deixa eu te dizer uma coisa, que calvinista ensina isso? Me mostra nas obras de Calvino esse ensinamento, me mostre um calvinista conhecido como Nicodemos, Piper, Keller, Rod, tantos outros, ensinando isso daí. Mostra um presbiteriano, que é uma igreja de matiz calvinista, ensinando isso. Não existe, isso daí é uma falácia, né? Eles deduzem isso, né, e fazem tal acusação. A maioria repete o que já ouviu dos outros e alguns são levianos mesmo e fazem tal acusação. Mas o que nós queremos dizer com essa expressão? Uma vez salvo, salvo para sempre. O que nós estamos querendo dizer com a expressão uma vez salvo, salvo para sempre é que Deus levará a cabo a obra que Ele começou em nós, porque Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós. O que nós queremos dizer? Existe um termo aí conhecido chamado Ordem Salutis, que é a ordem da salvação. Há uma discussão no meio teológico em relação a essa ordem, né? Mas a maioria aceita uma ordem lógica, principalmente os reformados e calvinistas, mas a maioria também acredita que ela não aconteça em uma ordem cronológica, literalmente, mas sim seria uma ordem cronológica lógica e que acontece quase que tudo ao mesmo tempo, com exceção da santificação progressiva e da glorificação. Tá? Como que funciona? Na obra salvífica, primeiro há a expiação, a retirada do pecado. Havendo a expiação, a regeneração, o Espírito Santo opera a regeneração, gera a fé. Mediante a fé, então, somos justificados, então declarados santos, tanto declarados justos como santos, e começa então a santificação progressiva, que culminará na glorificação, que é quando os santos, ou os salvos, na verdade, serão transformados, né? Terão seu corpo glorificado, e aí viverão uma vida plena, sem pecado. Então essa é a ordem salutis. Quando nós falamos uma vez salvo, salvo para sempre, é isso que nós estamos afirmando. Estamos afirmando que Deus, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós. Que aqueles que foram dados, como Jesus, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que ninguém pode tomá-lo das minhas mãos. É isso que nós estamos afirmando. Estamos dizendo que Jesus vai operar a obra em nós até o fim, até a glorificação, passando por todos esses estágios: a expiação, regeneração, fé, justificação, santidade imputada, santidade progressiva e glorificação. É isso que nós estamos afirmando. Hoje eu ouvi um senhor nos comentários, né, falando sobre isso, e eu respondi para ele: não existe salvação sem santificação. No pacote da salvação está embutido a santificação. Tá? Deus não nos livra somente da consequência do pecado, que é um destino final, né? A condenação eterna. Ele também nos livra do efeito do pecado em nós. Então, ele nos santifica. No caso, o efeito do pecado em nós é a depravação moral, a depravação total, né? Que é um dos 5 pontos do calvinismo. Então Deus nos regenera e então nós podemos viver uma vida em santidade, apesar de
que vivemos num mundo onde o pecado existe. Então, por isso, estamos sujeitos ao pecado. Aí tem lá toda a questão do lava-pés, né? Jesus ensina ali uma lição espiritual, né? Que apesar de estarmos limpos, de estarmos banhados, aquele que se banha não tem necessidade a não ser de lavar os pés. Que é o que? Essa ideia de confissão de pecado, essa ideia de remissão cotidiana. É isso aí que ele quer dizer. Então não quer dizer que, porque eu sou salvo, que eu vou viver uma vida desregrada. Muito pelo contrário. A santificação é uma evidência da salvação. A santificação é uma evidência de que eu sou salvo. Tá? Não existe salvação sem santificação. Ok? Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso não é uma condição. Tá? Isso não é uma condição. Isso é uma consequência. Aquele que persevera até o fim é salvo. Ele será salvo no sentido de que a obra será completa, porque ele perseverou até o fim. Ó. Os seus pecados foram expiados, ele foi regenerado, a fé salvífica foi gerada, ele então foi justificado, ele respondeu ao chamado do evangelho, foi justificado, declarado santo, se santificou progressivamente e então a obra será finalizada, que é a glorificação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é a obra completa, é uma consequência. Tá? É uma evidência da salvação. Não é uma premissa, não é uma condição para se ser salvo. Tá? O salvo, ele é santo e ele se santifica. É isso que ele busca. Ele quer agradar ao seu Senhor, ele quer viver uma vida de santidade. Tá? Então, isso é uma resposta a essa acusação que muitas vezes é feita a nós calvinistas, por parte daqueles que muitas vezes não querem estudar o calvinismo, mas querem fazer acusações, querem nos desmerecer, mas nem sequer conhecer esse rapaz na página. Quando eu falei para ele, isso não vai levar a lugar nenhum, eu prefiro acreditar na santificação. O que foi que eu me ensinei? Assim como não existe uma outra mentira que ensinam aí, né, dizendo que eles vão dizer assim, não, que a predestinação na Bíblia é em Cristo. Tá? É lógico que a salvação na Bíblia é em Cristo. Tá? Ela é em Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Nós não ensinamos que a salvação é fora de Jesus. Nós não ensinamos que a salvação é fora de Cristo. A salvação é em Cristo. É mediante a união mística do cristão com Jesus e a inserção no corpo místico de Cristo. Aí sim nós fazemos parte do corpo de Cristo e somos salvos. A salvação, ela é mediante Jesus Cristo. Então não existe salvação fora de Jesus, assim como não existe salvação sem santificação. Tá? É mais uma outra coisa que ensinam completamente errado aí. Também, aproveitando a deixa, vou dar falar sobre mais uma outra acusação. Geralmente, quando a gente fala de uma vez salvo, salvo para sempre, vamos dizer, então é o seguinte, se eu sou predestinado, quando se fala de predestinação, perdão, aí vai falar, se eu sou predestinado, para que evangelizar? Ela é ser predestinada, ela vai ser salva, mas para que eu vou evangelizar? Deus predestinou não só o fim, é a salvação, mas predestinou o meio. A salvação é mediante a fé, não é pelas obras, é pela fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. E como ouvirão, se não há quem pregue? Veja, Deus ele predestinou não só o fim, como também os meios para esse fim. Então nós temos a obrigação. O id está nas Escrituras. É através de nós, do seu corpo, já uma frase muito conhecida, né? E muito bonita. Nós somos os pés e as mãos de Jesus nesse mundo. A palavra é a boca. Nós somos os pés e a mão. Aonde nós vamos, estendemos a mão e anunciamos a palavra, Jesus está falando, e mediante a sua palavra, a obra salvífica é operada no pecador e ele então é redimido e salvo. Então nós temos sim que evangelizar. Esse é mais um argumento de quem não conhece o calvinismo, de quem não conhece a doutrina calvinista e não se dá o trabalho de estudar. Mas também deixo, tá, para aqueles que estão com dúvidas sinceras, que ouviram muito tempo esses argumentos e agora estão conhecendo a doutrina reformada e o calvinismo e querem aprender da maneira correta, ok? Valeu, galera. Abraço, Deus abençoe vocês.